Olá pessoal, eu sou o professor Romildo Neto e vamos aprender matemática. Antes de começar a aula, quero pedir a gentileza aí de, se você não for inscrito, se inscrever no canal, ver o vídeo todo e no final do vídeo, se gostar do vídeo, deixa aí o seu like, deixa o seu comentário para fortalecer aqui esse canal que traz aí matemática, um aprendizado de matemática através das questões. Ok, pessoal? E vamos para a aula de hoje. Pessoal, agora nós vamos para a terceira parte aí de PG e nós vamos falar de soma dos primeiros termos de uma PG. Bom, a fórmula é essa. Se eu quero calcular a soma dos primeiros termos do APG, eu vou usar a seguinte fórmula. S de n, esse n aqui é a quantidade de termos dessa PG que eu quero calcular, é igual ao quê? A1 vezes a razão elevada a n menos 1, dividido pela razão menos 1, sendo esse Q essa razão diferente de 1, tá? Por quê? Porque se eu colocar 1 aqui no lugar da razão, eu vou ter 0 aqui no denominador e não posso dividir por 0, tá? E o significado, o Sn aqui é a soma dos primeiros termos, o A1 é o primeiro termo, o Q é a razão e N é a quantidade. Agora uma observação interessante, que aí você poderia perguntar, e quando o Q foi igual a 1? Bom, é tranquilo, porque quando a razão é 1, pessoal, lembre-se que quando a razão é 1, é uma PG constante, certo? 3, 3, 3 e assim por diante. Bom, para eu somar isso aqui, é só pegar a quantidade de termos e multiplicar. Então, a soma dos primeiros termos de uma PG constante é como? N vezes o A1, tá? Ou seja, N é a quantidade que esse número vai aparecer. Então, essa observação aqui, tá? Mas isso não é muito comum de aparecer. Mas aqui é mais a título de curiosidade, principalmente em concurso vestibular, não é muito comum isso aparecer. Ok, pessoal? Mas está aqui então a fórmula dos primeiros termos de uma PG. Vamos para o exemplo. Qual é o valor de x nessa equação? 10x mais 20x mais, aí vai aqui, repare que tem termos aqui no meio, mais 1.280x igual a 7.650, sabendo que os termos do primeiro membro formam uma PG. Então, do primeiro membro dessa equação aqui forma uma PG. Então, na verdade, ele quer que a gente... e esse é uma soma. Repare que a gente está somando. Então, a gente vai trabalhar com soma de PG. Qual que é a forma? Sn é igual. Então, vamos relembrar aqui a forma. É o A1 vezes Q elevado a N menos 1 dividido por Q menos 1. Okay? Com Q, claro, diferente de 1. Bom, pessoal, a gente tem o A1 aqui, então o nosso A1 é igual a 10x. O AN aqui é igual a 1.280x. Agora, o N aqui eu não sei e nem a razão aqui eu tenho, tá? Mas eu tenho essa equação, eu tenho essa igualdade. E como isso é uma igualdade, essa soma aqui é igual a 7.650, então eu sei que meu Sn, que é a soma desses termos, é 7.650, ok? Porque é igual, eu tenho uma soma e depois um sinal de igual. Então, é o Sn. Bom, com Sn e com A1 aqui, eu consigo o quê? Descobrir essa razão, certo? Eu posso, então, ali trabalhar para ver essa razão aqui. E ele quer o valor de x, tá? Vamos pensar aqui. Tá. A razão aqui a gente sabe. Ó. Como que a gente calcula aqui a razão? Então, vamos lá calcular a razão. A razão aqui, a gente tem. É só pegar aqui, ó. O 10x é o A1. O 20x é meu segundo termo. Então, é só pegar o segundo termo e dividir pelo primeiro. Então, 20x dividido por 10x, corta x com x, corta 0 com 0, 2 dividido por 1, 2. Então, eu tenho que a razão é 2. Pessoal, a gente precisa descobrir o valor de n. Ó. N a gente não tem, tá? Então, a gente precisa saber quantos termos tem essa equação. Para isso, vamos usar a fórmula do termo geral, que é a fórmula o quê? A n é igual a A1 vezes Q elevado a n menos 1. Bom, o meu AN é quem? 1.280x. Tá? Meu A1, 10x. Minha razão é 2, elevado a n menos 1. Okay?
Bom, esse 10x está multiplicando, vai passar dividindo. Então, deixa eu subir aqui um pouquinho. Então, vai ficar 1.280x dividido por 10x. Isso é igual a 2 elevado a n menos 1. Bom, o x aqui em cima e embaixo corta. Corta 0 com 0. Vai ficar 128 dividido por 1 igual a 128. Isso é igual a 2n menos 1. Pessoal, aqui eu tenho uma subtração no expoente. Então, eu tenho que lembrar daquela propriedade. Divisão de bases iguais, eu repito e subtraio o expoente. Então, eu posso transformar isso aqui numa divisão. Então, vai ficar como? Trocando tudo de lado, vai ficar 2n dividido por 2 elevado a 1. Isso é igual a 128. Pessoal, repare que eu estou aqui na base 2. Então, o que eu posso fazer? Transformar esse 128 na base 2. Se você não souber, fatora aqui. 128 dividido por 2 e tal. Mas isso aqui é igual a 2 elevado a 7. E esse 2 elevado a 1 está multiplicando, está dividindo, vai passar multiplicando. Então, 2 elevado a 7. Bom, 2n é igual a 2. Repete a base, soma os expoentes. 1 mais 7, 8. Logo, o n é igual a 8. Ok, pessoal? Então, está aí esse valor. Claro que você já poderia fazer direto também. 2 elevado a 7. 128 é igual a 2 elevado a 7. Tá? Deixa eu fazer aqui também. Então, você poderia assim. 2n menos 1 igual a 2 elevado a 7. As bases são iguais, iguala o expoente. n menos 1 igual a 7. n é igual. Esse menos 1 passa somando. 1 mais 7, 8. Tá? Daria o mesmo valor. Então, a gente encontrou que são 8 termos que tem essa equação. Ok? Mas não é isso que ele quer. Na verdade, ele quer o quê? Ele quer o valor de x. Só que agora a gente já tem aqui o valor de n. Certo? Então, nós temos aqui o valor de n. n vale 8. Então, pessoal, agora a gente volta na fórmula da soma e substitui. Então, vamos lá. Vamos substituir aqui. Vamos pegar aqui a fórmula da soma. Então, vamos separar aqui. Sn é igual. Bom, deixa eu apagar aqui. Fazer mais retinho aqui. Então, vai ficar o meu A1. E o Sn a gente tem 7.000. Olha, vamos voltar aqui, 7.650. Então, vamos substituir aqui, no lugar do Sn, já vamos colocar o valor. 7.650. O meu A1, 10x. Meu Q vale 2. Vamos voltar aqui e conferir. O Q aqui. O Q vale 2. O N vale 8. Tá? Então, vamos... Então, aqui o N vale 8 menos 1 dividido por 2 menos 1. Bom, continuando aqui. Esse 2 menos 1 é 1 vezes 760. Não muda nada, tá? Então, a gente vai ter 7.650 igual. Aqui, 2 elevado a... aqui, 2 elevado a 8 dá 256. Menos 1, 255. Então, vai ficar 255 vezes 10x. Esse 255 está multiplicando, vai passar dividindo. Aliás, aqui a gente já pode fazer essa multiplicação toda aqui e depois passar dividindo. Então, trocando tudo de lado, vai ficar... Esse 255 vezes 10 dá 2.550. X igual a 6.650. Então, x é igual a 7.650 dividido por 2.550. Corta 0 com 0. Então, eu vou ter 765 dividido por 255. Provavelmente, isso aqui vai dar 3. Vamos testar aqui o 3. 3 vezes 5, 15 vai 1. 3 vezes 5, 15 com 16 vai 1. 3 vezes 2, 6 com 7. Isso aí, vai dar 3. Então, o valor de x nessa equação é 3. Ok, pessoal? Então, repare aí que com essa fórmula da soma, a gente conseguiu ali calcular o valor de x naquela equação. Agora, pessoal, a gente vai ver a fórmula da soma dos termos infinitos de uma PG infinita. Aqui, pessoal, primeiro tem a ver aí com séries convergente e divergente, tá? Então, só quando a PG for uma série convergente que a gente consegue calcular. Se ela for divergente, não.
Mas claro que isso aqui não é o escopo da nossa aula, tá? Então não foge da nossa aula, então eu não vou dizer isso. Mas tem aqui a restrição quando que isso acontece. Então, quando que eu vou usar essa fórmula? Quando é o PG infinito e quando a razão está entre -1 e 1, que é onde vai ter uma série convergente. Ela vai convergir para um valor que vai ser o resultado dessa soma, tá? Mas aqui, para a gente é o quê? Guardar essa fórmula, tá? A soma, S de soma é igual a 1, 1 menos a razão, tá? Então não tem jeito, vai ter que memorizar essa fórmula aqui e depois usar. O S, então, é a soma dos infinitos termos da PG, o A1 é o primeiro termo e o Q é a razão, tá? Aqui a gente vai trabalhar só com isso, até porque a gente não tem o último termo, porque é uma PG infinita, ok? Então nós vamos trabalhar aqui, tá? Uma questão que costuma aparecer quando trabalha com essa infinita aqui, claro que não é só ela, mas uma que pode aparecer, que ajuda, é a gente determinar a fração geratriz. Pessoal, claro que vocês já viram, e aqui no canal tem aula também de fração geratriz, fazendo por outros métodos, e agora a gente vai usar PG para resolver isso, tá? Mas tem outros métodos, tem o método da equação, e tem um método lá de colocar 9 no denominador e tal, a quantidade de algarismos que está repetindo, a quantidade de 9, tá? E tem aula aí já no canal com isso, ok, pessoal? Mas aqui a gente vai trabalhar com PG, com a soma de uma PG infinita, porque essa dízima é infinita, então nós vamos trabalhar com o conceito de soma desses termos, dessa PG infinita, para encontrar a fração geratriz, tá, pessoal? Então, a ideia aqui é o seguinte. Primeira coisa é o seguinte. Nós vamos desmembrar aqui, ó. 1,3555, isso é igual a quê? 1 mais 0,3 mais 0,05, tá? Mais 0,005 mais 0,0005 e assim sucessivamente. Então, repare, pessoal, que essa soma aqui é infinita, tá? Porque esse 5 aqui não tem fim, ó, dízima periódica, então aqui também não vai ter fim. A gente pode reescrever isso aqui como 1 mais 0,3, ou melhor, aqui já posso escrever como 3 sobre 10, tá? 3 sobre 10, mais 5 sobre 100. Como que eu transformo um número com vírgula em fração? Quantas casinhas que tem depois da vírgula? 2, então vai 2 zeros, então é 100, e o número em cima sem a vírgula. Claro que esse zero antes não precisa, tá? E aqui, 5 sobre 1000, mais 5 sobre 10.000. Ok, pessoal? Então, tá aí. Repare, pessoal, vamos nos atentar a essa parte aqui, ó. Essa parte aqui. Então, essa parte aqui, ó, tem uma PG. Então, por enquanto, vamos deixar isso parado aqui. Vamos nos concentrar nisso aqui, ó. Porque aqui está aparecendo uma PG. E como? Se eu pegar aqui, vamos pegar e fazer a divisão para encontrar a razão. Então, a razão é o quê? Por exemplo, esse A2, ó, dividido, então vai ser 5 sobre 1000, dividido por 5 sobre 100. Bom, então, divisão de fração, repete a primeira. A divisão vira uma multiplicação com a segunda invertida. Então, 100 vem aqui para cima e o 5 aqui para baixo. Corto 5 com 5, esse 0 com esse 0, esse 0 com esse 0. Vai ficar 1 vezes 1, 1, e 10 aqui vezes 1, 10. Então, a razão é 1 décimo. Repare que se você pegar aqui esse 5 sobre 1000 e multiplicar por 1, 10, ó, 1 vezes 5, 5. E 1000 vezes 10, 10.000. Então, repare que eu estou numa PG aqui. E uma PG infinita, ó, ok? Então, e essa PG infinita é o seguinte, eu tenho, então vamos pegar os termos. O A1 aqui é 5 sobre 100. Meu Q que é a razão, é 1 décimo, ok? Então, eu já tenho os elementos para a gente somar isso aqui. E por que eu vou somar? Porque se eu fizer essa soma aqui, ó, eu vou chegar nesse número. Então, se eu somar isso tudo aqui, eu vou chegar no número equivalente a esse aqui, só que escrito de outra forma, tá? Então, o que eu vou fazer? Vamos usar a fórmula da soma, que é igual a 1 sobre 1 menos Q, ok? Fazendo aqui as substituições, a soma vai ser o A1, que é 5 sobre 100, isso tudo dividido pela razão, que é 1 décimo, aliás, 1 menos a razão, ok?
Então, isso vai ficar 5 sobre 100 dividido por... Aqui embaixo eu tenho uma subtração de fração. O MMC é 10, entre 1 e 10. 10. Aqui, pessoal, como esse 1 é inteiro, você pode fazer o seguinte. Multiplica, repete o denominador e multiplica e já subtrai. Então, 10 vezes 1, 10 menos 1, 9. Ok? Então, eu vou ter aqui que essa divisão, então, esse S vai ser o quê? 5 sobre 100 dividido, então, vira uma multiplicação com segunda invertida. Corta esse 0 com esse 0. Então, 5 vezes 1 5 vezes 1, 5. E 10 vezes 9, 90. Então, a gente tem a soma da PG, tá? Aí, agora, para eu descobrir a dízima periódica, para eu descobrir a fração geratriz, eu tenho que somar com esses outros dois termos. Então, eu somei essa PG aqui, e agora, somar aqui 1 mais 3 décimos, tá? Então, vamos aqui somar 1. Então, agora nós vamos fazer o que aqui? 1 mais 3 décimos mais 5 sobre 90. Bom, MMC entre 10 e 90 é o próprio 90, tá? Vou fazer aqui. Então, vai ser 90. Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. 90 dividido por 1 é 90 vezes 1, 90. 90 dividido por 10, 9 vezes 3, 27. 90 dividido por 91 vezes 5, 5. Bom, fazendo aqui embaixo. 90 mais 27, isso dá 117, mais 5, dá 122. 122 sobre 90. Simplificando, dividido tudo por 2, 122 dividido por 2 dá 61 e 90 dividido por 2 dá 45. Então, tá aí a dízima periódica, tá? Você fazer essa divisão aqui, ó, 61 dividido por 45, você vai ter exatamente aquele número lá, 1,35555, tá? Então, pode até testar aqui e fazer essa divisão. Ok? Então, a gente consegue encontrar uma fração geratriz através de PG. Então, agora sabendo que tem aí a PG, você pode fazer dessa forma aqui para, com PG, encontrar a fração geratriz. Então, é outro método para encontrar usando a soma dos infinitos termos de uma PG. Ok, pessoal? Pessoal, então, para finalizar essa terceira parte de PG, a última parte, então, e para a gente finalizar o assunto de PG, a gente vai fazer uma questão aqui que nós vamos trabalhar PG e PA no mesmo tempo, tá? Então, tá aqui a questão. Calcule x e y sabendo que a sucessão x, y, 9 é uma PA crescente e a sucessão x, y, 12 é uma PG crescente. Então, vamos lá. Primeiro, vamos trabalhar com os conceitos da PG aqui, ó. Qual o conceito que eu tenho aqui? O primeiro é o termo posterior menos o anterior é igual, é sempre o mesmo, é igual à razão. Então, eu posso fazer aqui y menos x, isso é igual a 9 menos y. Por que eu posso fazer isso? Porque a razão é a mesma, tá? Então, eu posso pegar o segundo termo menos o primeiro, e isso é exatamente igual ao terceiro termo menos o segundo, ok? Bom, fazendo a manipulação aqui, esse y aqui está somando, vai vir para o primeiro, subtraindo, vai vir para o primeiro somando, 9, esse x está no primeiro subtraindo, vai passar somando. Y mais y, 2y, igual a 9 mais x. Então, deixa aí paradinho aqui essa relação. Aliás, a gente pode melhorar essa relação aqui. Então, podemos melhorar um pouco e colocar ela em função de x. Então, eu posso fazer o seguinte. Vai ficar 2y menos 9, isso é igual a x. Tá? Então, x é igual a 2y menos 9. Nessa PG, então, essa foi a propriedade da PA. Da PG é o seguinte, esse termo do meio elevado ao quadrado é igual à multiplicação dos outros dois. É uma propriedade que a gente viu. Então, o y ao quadrado, isso é exatamente igual a x vezes 12. O primeiro termo vezes o terceiro. Só que x aqui a gente já tem, então vamos substituir. Vai ficar y ao quadrado no lugar de x. Então, seria x vezes 12. Então, eu posso escrever 12 vezes x. No lugar do x, 2y menos 9. Por que eu estou fazendo isso? Porque eu tenho duas variáveis, x e y. Agora eu vou escrever tudo em função de y, calcular e depois encontrar o valor de x. Bom, então vai ficar y ao quadrado igual
12 vezes 2y, 24y. Mais vezes menos, menos, 2 vezes 9, 12 vezes 9, isso dá 108. 9 vezes 2, 18, 1. 9 vezes 1, 9, com 1, 10, ok? Arrumando aqui, a gente vai ter y ao quadrado menos 24y mais 108. Isso é exatamente igual a 0, ok, pessoal? Pessoal, resolvendo aqui, ó, fazendo por soma e produto, a soma é o quê? Menos b sobre a. Então, menos 24 dividido por 1, menos dá mais 24 dividido por 1, 24. E o produto é 108 dividido por 1, que é igual a 108. Então, eu tenho que pensar aqui em dois números tais que a soma de 24 e a multiplicação de 108. Então, esses números são o 18 e o 6. Aliás, 6 vezes 8, 48, vão 4, 6 vezes 1, 6 com 4, 10, e 18 mais 6, 24. Ok. Só que é o seguinte, vamos voltar no enunciado. Então, vamos pensar aqui, ó, ele fala que a PG e a PA são crescentes. Se eu pegar o y aqui como 18, ó, e substituir, vai ficar, o segundo termo vai ser maior que o terceiro. E ele falou que é uma crescente. Se é crescente, o segundo termo tem que ser o menor. Mesma coisa da PG, ó. O 18 é maior que 12, então vai ficar uma PG decrescente. Por ele ter dito que era uma PG crescente, a gente desconsidera esse aqui, ó. Então a gente vai usar o y igual a 6. Bom, agora a gente volta e encontra o valor de x, lembrando da relação, que é o quê? X é igual a 2y menos 9. Então vamos usar essa relação aqui. Então, x é igual a 2y menos 9. Sendo que o y eu tenho 6, então x vai ser igual a 2 vezes 6 menos 9. 2 vezes 6, 12. 12 menos 9, isso é igual a 3. Então, x igual a 3. Então, essa PA a PA vai ser 3, 6, 9. E a PG vai ser... A PG vai ser 3, 6 e 12. Repare que é uma PG mesmo. De 3 para 6, soma 3. 3 mais 3, 6. 6 mais 3, 9. 3 vezes 2, 6. Vezes 2, 12. 6 vezes 2, 12. Então, está aí essa PA e essa PG formada, ok? Então, pessoal, está aí a última parte aí de PG por hoje. Pessoal, então nos próximos vídeos a gente vai resolver questões de vestibulares, de concurso aí, para você treinar essa parte teórica. Então, essas 3 partes aqui foram na parte teórica, né? E nos próximos vídeos, então, a gente vai ver as questões que foram cobradas em concurso e vestibular relacionadas a PG. Ok, pessoal? Então, muito obrigado, pessoal, por ter assistido a mais esse vídeo, porque isso fortalece e incentiva a eu continuar postando esse tipo de conteúdo, que é um conteúdo para ajudar você a ter passar aí, ter uma boa nota no vestibular, no concurso. Ok, pessoal? Fique com Deus. Até a próxima.